Eu já trabalhei na Nike, na Puma, na Adidas. Fui um dos primeiros funcionários da Puma. A Puma, quando veio para o Brasil, eu fui um dos primeiros funcionários. A Marina trabalhou muitos anos lá no começo da fábrica, em balança-pato, ela era da expedição. Quando eu iniciei a empresa, eu ainda trabalhei de gerente numa outra empresa. Tudo que eu fazia era pra fábrica. Eu tinha muitas ideias, mas o dinheiro que eu tinha não podia acompanhar as ideias, né? ideias. Então, eu vou montar um mix aqui, eu faço um pedido pra você aí. E se não vender, eu pego de volta. Cara, eu nunca voltou um sapato. Nessas estratégias que eu já montei assim com o pessoal. Salve, galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Hoje tá uma galera aqui, hein? Tá vendo? Ó. Estamos com o Reginaldo, Gabriel, da Blue Infantis com a gente aqui. E antes de mais nada, vamos lá. Três coisas importantes. Fala uma coisa importante Vitor, dessa vez, vamos ver. Uma coisa importante? É. Vou dar um recado importante, então. Assina. Se inscreve, tem um sininho, uma sinetinha aí, bate a porra do dedo nessa sineta. Pode fazer o seguinte, compartilha. Eu já tô cansado de falar. Tá com raiva de alguém? Manda episódio, pô. Tá? Sogra tá enchendo o saco. Manda. Porque a sogra vai ficar quietinha uma hora assistindo televisão e vai te deixar em paz. Assistindo o YouTube, põe lá, conecta pra ela. Comentário, deixa comentário. Comentário pros convidados, eles vão responder, você vai interagir com a história. E se quiser fazer um negócio mais legal, manda um insulto pro Vitor. Eu acho que ele gosta. Ele faz isso. E não esqueça Eu de dar o sempre like mando, também. eu sempre mando. Muito obrigado, viu? Dê seu like também aí, que já ajuda aos seus amigos também receberem a notificação desse episódio do Pausa pro Insight, aparecendo aí no seu YouTube. E assim a gente vai conquistando mais vítimas. Certo, bebê? Bora lá. Isso aí. Estamos aí com Gabriel e Reginaldo da Blue Infantis. Prazer ter vocês aqui. Te falei que ia dar certo, tá vendo? Chegou a hora. Gente, bom, fico muito feliz porque eu conheço a história da Blue, acho que desde 2000, quando eu vim pra Franca, 2018, 2017, eu acho, faz né? tempo, né? Faz tempo que eu conheço a história, que eu convivo com vocês e é um prazer ter vocês aqui, principalmente as duas gerações. Acho que isso é muito, muito legal e tem muita gente que vai aprender com a história de vocês, que esse é o intuito do Pausa. Sem dúvida. Se vocês puderem, Reginaldo, começa pra mim. Como começou? Como você começou sua trajetória pra gente poder contar essa história da Blue desde o começo? Cara, assim, antes de qualquer coisa, é um prazer também estar aqui com vocês, né? Obrigado. E contar um pouquinho da nossa história. Eu acho assim, que antes de eu comentar a história, quando inaugurou o CNPJ, algumas coisas desse tipo, acho que tem muita coisa para trás. Acho que assim, se eu for ficar contando para vocês, acho que talvez eu vou ficar aqui umas 3, 4 horas contando e talvez não contaria tudo, né? Acho que ser empreendedor, eu acho que é o sonho de qualquer um, né? Acho que todo mundo tem sonho de ser empreendedor, principalmente no nosso segmento de calçado. Eu sempre, quando eu trabalhei na área de calçado, eu sempre tinha lá na frente montar um negócio próprio, né? E assim, eu, infelizmente, por um lado, eu tive, vamos dizer assim, eu tive uma formação, eu amadureci muito na área de calçado muito cedo. E eu trabalhei em grandes empresas, né? Com uma função estratégica dentro de empresas. Eu comecei com, sei lá, hoje 25 anos na época. Eu já trabalhei na Nike, na Puma, na Adidas. Eu, particularmente, assim, só uma observação, eu fui um dos primeiros funcionários da Puma. A Puma, quando veio para o Brasil, eu fui um dos primeiros funcionários a produzir Puma no Brasil. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu sempre tive função de gerencial dentro de empresa. E aí, o salário, ele era compensava eu ser empregado, trabalhar em empresas boas e ter um ótimo salário. E isso aí foi protelando, né? A gente foi adiando esse sonho de ser empreendedor. Às vezes, quando falar, não, agora é o momento, aí surgiu uma outra oportunidade. E assim foi passando o tempo. Os filhos foram nascendo, né? A gente os filhos foram nascendo, aí nasceu a Marina, que é a minha filha mais velha, o Gabriel depois veio em seguida. E assim, a gente também, por outro lado, tinha o lado responsável da família também de você, eu tô trabalhando, tenho um bom salário,
Segurança. Não vou a arriscar. segurança de ter, de não empreender naquele momento, né? Então, assim, eu rodei várias empresas, trabalhei muito tempo, o ano foi passando, e aí, assim, a gente já foi passando da meia-idade para frente, né? E os filhos foi crescendo, e aí chegou num ponto que, vamos dizer assim, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre saía de uma empresa e ia para outra, né? Então, assim, eu tinha um bom salário, saía para outra melhor, e aí a gente foi... É assim que a gente cresceu profissionalmente. E é uma forma de empreender. Sim. Né? Você empreende dentro de uma empresa também. Com certeza. Né? Você vai galgando outras coisas ali, fazendo mais do que a sua atribuição. Né? Com certeza. E assim, essas experiências que eu tive em outras empresas me deu assim, um know-how muito grande para que a gente, quando fosse montar uma empresa, a gente tinha uma certa segurança, uma certa do que você está fazendo, né? E aí, a gente, depois de muito tempo, uns filhos maiores já, a gente tem aquele lado assim, quando você tem a oportunidade de repente, optar por sair de uma empresa e ir para outra, você sempre escolhe o momento certo e sai, né? E aí segue a vida. Mas aí chegou num ponto que onde não foi eu que escolhi. A empresa resolveu mudar a organização da empresa e falou, Reginaldo, muito obrigado, a partir de amanhã você não faz parte do quadro. Eu entro com o pé, você entra com a bunda. Ótimo. Fiz minha parte. Eu acho assim, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz tudo, meu trabalho na empresa, foi um excelente trabalho, mas a fábrica entendeu que naquele momento, né, que faz de praxe. Bom, resumindo, eu tinha um bom salário, eu saí da empresa e aí agora? Agora é a hora, porque agora, peraí, eu estou saindo da empresa e agora não tem outro nesse patamar que eu estou trabalhando. E aí, assim, a empresa empurrou eu para esse mercado. Ele falou, não, agora eu acho que eu vou começar o negócio, né? Então, assim, o mercado, a cada dia que passa, para quem é empregado, ele ficava mais difícil. Talvez o salário que eu tinha na época, talvez eu não ia conseguir em outro emprego. Bom, e aí começou a fábrica. E aí começou a história da Blue. A minha filha, na época, ela fazia gestão de produção. Na época, fazia faculdade, né? Ela, minha esposa, fazia gestão de produção. O Gabriel, na época, ele era atleta, né? Jogava futebol fora de Franca e estava fora. Então, assim, a gente estava nessa... talvez assim, tudo que eu fosse começar, para ele ainda não era o ideal, porque era todo mundo, os filhos também quer ter salário, quer ter estudo e tal. E aí foi onde que a minha filha chegou em mim e falou, pai, eu não quero ser empregado de ninguém, eu estou formando, vou fazer faculdade, e o senhor entende muito bem de calçado infantil, né? A minha experiência infantil é muito longa, ela não é agora recente, eu já trabalhei com infantil já em 99, 2000. E te perguntar isso, porque você veio do esportivo, né? Sim, mas foi muita coincidência, né? Eu trabalhei numa empresa em Jundiaí que fazia os esportivos e eu conhecia muita gente e tal. E através desse ciclo de amizade tinha uma empresa de infantil que prestava serviço para uma marca grande em São Paulo, né? Uma rede, uma franquia. As marcas você pode falar se quiser, viu? Por nós não tem problema, tá? Fica à vontade. Mas as marcas fazem o Pix também. É que eu falo que assim, às vezes você quer falar na marca, pode tocar pau. Por nós não tem problema. Se você não quiser, não tem problema. Hoje voltaram a ser parceiros nossos, inclusive. Então assim, e coincidentemente essas marcas, elas acabou, de muito tempo, elas acabou se tornando parceiras, né? Que legal. Então assim, na época a Tip Top de São Paulo, que é uma marca de confecção, ela tem, sei lá, hoje deve ter uns 70 anos aí de marca, sempre fez confecção roupa, né? E a gente eu conheci uma pessoa, através da Vulcabras, na época, que prestava serviço com ele. Né? Que prestava serviço para Tip Top. E aí eu comecei a entender um pouquinho desse universo infantil. E daí essa empresa era em Americana, e aí assim, em Americana tinha muita dificuldade de mão de obra. Sim, e tudo lá mais. é confecção, né? Então
essa pessoa me propôs uma parceria, me ofereceu uma sociedade, ele trouxe a empresa para Franca, e é onde eu entrei com a experiência de fazer a fábrica funcionar. E aí a gente começou a produzir infantil para a Tip Top de São Paulo. E através dessa empresa, a gente começou a criar outros produtos diferentes que a Tip Top não comprava, né? E aí a gente conheceu muitas marcas. Para você ter uma ideia, não sei se é da sua época, a gente produzia nessa empresa produtos para Disney. Sim. Tinha uma marca Tarzan. Tinha uma marca do Sul que tinha licença da Disney. E a gente produziu na época o Tarzan, o Mickey, a Minnie, produtos que tinha se licenciado da Disney. Licenciado. O Tarzan, na época que lançou o filme do Tarzan no Brasil, a gente produzia nessa empresa que eu gerenciava, que a gente tomava conta. E aí, nesse meio tempo, a gente trabalhou um certo tempo. Eu tinha essa sociedade, mas eu não era um sócio acionista, né? Não tinha... E aí, sociedade, sabe como é que é, né? Às vezes não dá liga, né? Vamos dizer assim, não deu liga na sociedade. E aí, eu acabei voltando para o mercado de calçado masculino. E aí, fui para fora de Franca de novo. E fiquei lá mais 6 anos fora de Franca e tudo mais. Você foi Andamos bem. E aí, fui para Fortaleza, para o Nordeste. Sim. E eu fui para o Nordeste gerenciar a Pé de Ferro, calçado na época. Isso. E fiquei um bom tempo lá. E aí, voltei para Franca novamente. E nessa volta, eu praticamente só entrei no mercado aqui um pouco. Trabalhei 2 anos só no mercado de adulto. E voltei de novo para o infantil. Uma outra marca de infantil. E trabalhei uns 2 anos nessa marca. Aí eu saí dessa marca, fui para uma outra de infantil. Ou seja, aí sim eu comecei a atuar diretamente na parte infantil. Hoje, na Franca, na época, para você ter uma ideia, às vezes muita gente fala assim, hoje tem muito infantil em Franca, né? Hoje tem várias empresas de calçado infantil, empresas grandes também. Mas eu tenho... na época, quando eu comecei a trabalhar com infantil, só tinha eu mais um outro só que trabalhava em Franca. Então, assim, a gente Birigui é muito mais forte, não, né? Muito, infinitamente maior. É o polo, né, de Mas, calçado assim, infantil, é lá. Eu, como profissional na época, e mais uns, tinha uns 2 na época, nós bravamos praticamente o mercado infantil de Franca. Então, ele fala, a Blue, ela começou agora? Não, ela tem já... Se for analisar eu, assim, como... Vai para 13 anos já, né, de Blue. A empresa tem 13, mas já tem... 13. Já deve ter uns Antes de 30 Blue. anos. Então, mas tem uma experiência gigantesca, cara. O que Tem. eu acho legal é que a gente vê muito um caminho comum, tanto eu quanto o Jean não somos de Franca. E quando você conhece os fabricantes francanos, normalmente o que acontece? O cara, ele é funcionário de uma fábrica, ele é o melhor do setor. Colocam ele como chefe do setor, encarregado, e ele monta a fábrica dele. Sim. Mas ele não é empresário. Ele é bom, talvez, na parte operacional, né? E você vem com o contrário, né? Você vem da parte gerencial, da parte de negócios de fora, para traduzir isso na fábrica. Porque assim, às vezes você tem... quando você ocupa um cargo de gerência, um cargo mais alto dentro de uma empresa, principalmente essas empresas maiores, você está sempre participando de reuniões, Sim. Participando de meta, de lançamento, Planejamento. de planejamento estratégico da empresa, como que o departamento de vendas funciona, como ou seja, tudo que é ligado a um bom funcionamento de uma empresa, a gente está sempre ali conversando, a gente industrial e as pessoas ali. Então, isso traz experiência para a gente, né? Então, assim, a gente não caiu de paraquedas, assim, às vezes, quando montou a fábrica, que, assim, nós sabemos produzir e a gente não sabe como fazer. É evidente que, às vezes, quando você inicia um projeto de abertura de uma empresa e tudo mais... às vezes o dinheiro é importante. Então, muitas vezes a gente tem assim, quando a gente começou, a gente tinha muito, como eu sempre trabalhei em empresas grandes, eu tinha as ideias minhas, eu tenho muita ideia, né? Eu tenho muita coisa para se fazer, eu tenho ideia para se fazer. Mas tem hora que fala, pô, peraí, o investimento é alto, às vezes não é o momento.
Pé no chão, né? Pé no chão. Às vezes você, de repente, na época que a gente começa a empresa, você tem que... Falei, pô, mas não adianta eu querer montar aqui, fazer tudo, gastar dinheiro e tudo mais, se eu não tenho departamento de venda montado. Então, as coisas têm que andar meio que junto, né? Eu tenho que ter produto, eu tenho que ter bons produtos envolvidos, eu tenho que ter uma equipe de venda boa, eu tenho que ter capital de giro, eu tenho que ter tudo isso aí. Então, a gente tem que... todas elas têm que andar junto. Né? Não adianta eu querer gastar uma fortuna e desenvolver excelentes produtos e jogar no mercado, mas eu não ter o cara para chegar lá e vender. Né? Que foi na época que a gente montou a fábrica, para acertar uma equipe de vendas hoje que abraça realmente e fala, não, eu vou colocar seu produto no mercado, eu vou atrás, eu vou ser o cara do mercado para você. Então é difícil também, né? Não é fácil. Sim. Eu acho legal que ele falou das reuniões em empresas grandes, que ele vai puxando insights. É por isso que nasceu o nosso projeto. Né? O Pausa nasceu para isso. Porque o empreendedor se sente muito sozinho, né? Puta, e agora? Sou só eu que estou passando por isso. Aí a gente vai entrevistando e puxando a história de muita gente, você começa a perceber o tanto que você aprende de ouvir o outro contar a própria história. Sim. Acho muito legal. E eu acho que uma coisa muito importante que você traz, assim, às vezes o mercado que a gente está inserido, ele não tem esse pensamento tão amplo. Né? Então, às vezes o cara ele monta uma fábrica, começa a querer trabalhar e vai meio que mais do mesmo, o que o meu vizinho faz, o que o meu concorrente faz. Eu gosto muito de lembrar isso. A gente tem histórico de passagem por multinacional, assim como você. E esse drive de pensamento, assim, essa linha de pensamento, a gente fala, porra, dá para ir muito mais alto, dá para ir muito além. Né? A gente não pode perder isso nunca. E isso eu acho que diferencia muito o empreendedor no mercado. Né? Embora você conheça, saiba, traga isso, às vezes não é hora de aplicar, tá tudo certo, mas você pensa mais forte. Né? Eu acho que isso é um grande diferencial, isso não pode ser perdido. Sim. Né? De forma nenhuma. E também, assim, a gente, a Blue, vamos dizer, como um todo, né? A marca como um todo, assim, eu depois que a gente montou, é lógico, as dificuldades vai aparecendo, aí vai surgindo as soluções. Que aí, o que acontece? A gente a gente, como vai ficando mais velho, a gente vai chegando num ponto, o gás vai acabando. Né? O gás tem muito gás ainda aí. Não, com certeza tem. Mas chorão. A gente não tem a mesma velocidade. De repente, muitas coisas que, de repente, hoje, a tecnologia hoje é muito rápida, as coisas... esse mercado online é muito rápido. Então, assim, não dá para você hoje ser um expert, por exemplo, num produto, vamos dizer assim... Todos os braços da empresa. Né? A área industrial e tudo mais. E aí depois a gente tem que estar aqui reunindo sobre o mercado online, como é que eu quero vender no online, como é que eu quero fazer. Não dá. Então, assim, a gente teve assim, essa alavanca, né? Esse trajeto depois que o Gabriel, inclusive, quando a gente começou a fábrica, passou um bom tempo, uns 3 anos de fábrica, mais ou menos. Mais ou menos. E depois aí que eu entrei. Depois ele definiu que não ia mexer, não ia trabalhar. Você estava jogando aonde? Na época eu jogava no Botafogo, de Ribeirão. E aí eu liguei pro meu pai num dia à tarde lá, falei, cara, quero isso pra mim mais não, vou vir pra Franca. Mas por quê, velho? Cara, aí como é que fala? Porque é o sonho de muito menino. Não, foi o meu, tanto que eu saí de casa com 13 anos. Eu fui morar fora e voltei com 17. 13 anos de idade, cara. Então, desde sempre o meu sonho foi esse, vivi isso e tive boas experiências, bons amigos nessa caminhada, só que chegou um momento que eu já não me via fazendo aquilo, sabe? Não valia a pena o esforço, não a dedicação, mas o sofrimento que era viver fora de casa, tinha família, amigos, a minha namorada na época que hoje é minha esposa, então já estava junto. E aí eu falei, pai, não quero mexer com isso aqui mais não, quero voltar pra Franca. E eu lembro certinho, assim, do dia que eu liguei pra ele, falei assim, eu quero trabalhar e ser igual você. Vou entrar de cabeça na Blue também pra poder agregar no que eu puder. E aí foi. E ali foi o meu momento de entrar, assim, aprendendo na raça, fazendo, cortando, passando cola. Entrou, assim, tinha pouco... Era funcionário, era 2, 3 lá, só que até hoje, inclusive na fábrica até hoje. E aí, assim, uma das coisas que ele e a irmã dele, a Marina,
sempre. A Marina trabalhou muitos anos lá no começo da fábrica, embalando sapato, ela era da expedição. O Gabriel sempre chegava lá, ele cortava, ele passava cola, ele fazia, falava, vai aprender primeiro a fazer sapato. Depois você começa... Não, porque não tinha salário. Na Não época tinha eu não tinha salário, salário. Ou eu fazia É. uma função para ter alguma coisa, ou não ia ter. Eu falei, não, então me dá o que paga mais. Cortador. Cara, eu não fiquei um dia inteiro. Não dei conta. Aí eu falei, não, vou cortar, não, vou passar cola. Prefiro passar cola, que hoje eu falo que até hoje eu fico lá na produção, às vezes lá, falo, um dia que eu quero desestressar, eu fico lá na produção, ajudo os meninos lá, e é um prazer, né, saber Sim. de tudo do processo. Aí depois eu fui estudar, né? porque é antes importante de também, né? tudo, Você tem a empresa, mas você também não está lá em cima, alguém está falando com você alguma coisa e você não sabe nem o que está acontecendo. É. Eu tenho Você um tem que saber paralelo- discutir um pouco, né? Tem um paralelo, Reginaldo. Quando eu passei na faculdade, eu passei com 17, meu pai faleceu quando eu fiz 18. E eu tinha combinado com ele, você passa na faculdade pública e eu vou te dar um carro. Beleza. E eu vi um conhecido meu em Marília, que ele ganhou na época um Audi TT do pai. E ele bateu esse carro, atropelou 2 pessoas. Aí eu falava, gente, eu ganhei um Celta 1.0 VHC, que eu tinha que escolher ou ar ou direção. Eu falei, meu Deus do céu, vamos pôr a direção hidráulica? Porque nem com ar-condicionado com a direção sem ser hidráulica não vai conseguir. E você valorizar o processo, né? Pô, eu valorizei o Celtinho 1.0. Eu sei o que é andar no Celtinho 1.0 sem ar-condicionado para você valorizar o processo. O cara que ganhou um Audi TT do pai dele não valoriza nada. Então, você entrar na fábrica, passar cola no sapato, passar calor lá dentro da fábrica, entender o processo como um todo, faz com que qualquer decisão que você vai tomar, você valorize a pessoa que está ali no Sim. operacional. Não, e hoje, Eu acho que é importante logo demais. depois disso, eu já comecei a estudar sobre. Então, o curso que o meu pai fez lá atrás no Senai, que foi técnico em calçado, ele foi na primeira turma, eu fui na última, pra você ter uma ideia. Caramba. Coincidentemente, né? Aí, Você foi tão bom aluno que você fechou a turma. Foi isso? eu já entrei sabendo que ia acabar. Eu falei, não, agora é Acabou, a hora... os caras né? desistiram. Falou, não vou mais ensinar mais ninguém. Não vai ter mais nesse nível. Então, eu comecei a aprender todas as etapas do processo, e foi muito bom pra mim, porque eu já tinha onde aplicar. Sim. Então, eu aprendi à noite, no outro dia eu tava lá dentro da fábrica, entendendo por que você faz, como é que melhora e tudo mais. Então, assim, pra mim foi muito importante, Legal. até que eu preferi ir pra parte comercial. Aí foi a época que começou a internet, algo assim. Eu falei, pai, deixa eu ficar na produção aqui meio período, outro meio período, deixa eu ver como é que funciona isso aqui e ali. E a coisa foi acontecendo. Claro que a gente não tinha capital na época para poder investir pesado, foi uma coisa meio que orgânica, né, Vitor? A gente Sim. hoje eu entendo um pouco mais. Foi uma coisa assim, natural, as pessoas foram encontrando, então eu criei o gosto mais para a parte do comercial. E é onde que a empresa hoje são os pilares, né? Então, meu pai faz a parte de produção, eu fico no comercial, a minha irmã o planejamento e a minha mãe fica no financeiro. Então, a gente está ali, cada um segurando o seu prato para poder crescer na empresa e aperfeiçoando cada vez mais. Legal. Isso que eu acho mágico na questão da sucessão, né? Muitas vezes a gente vê o empresário que ele vem para a sucessão e a molecada de segunda, terceira geração vem por direito. Né? É meu, eu tenho o direito de estar aqui. Sim. Mas não sabe fazer porra nenhuma, só atrapalha na grande maioria das vezes. Quando você vê uma sucessão bem feita, ou seja, o moleque foi aprender, vai lá, passa cola, passa calor, passa raiva, você que se vira lá. E aí você foi se desenvolvendo até enxergar qual era o melhor lugar para você lá dentro. Sim. Onde que eu consigo agregar mais? Pô, peraí, deixa eu ser um pouco da produção e começar a trabalhar um pouco mais na estratégia comercial, entender? Isso é muito legal, cara. E muitas vezes é muito comum a gente ver, cara, a segunda, a terceira geração, ela saindo da empresa, indo fazer uma temporada fora, e até para poder ter essa tomada de decisão. Quero voltar ou não quero voltar? Porque se teu pai tivesse te obrigado a falar, não, vai para a fábrica, que jogar bola, o quê, não sei o quê, você ia hoje olhar para trás e falar, eu queria ser jogador. Sim. Eu queria ser jogador. Então você teve a liberdade frustrado de ir, tentar jogar, tentar desenvolver uma carreira, e até que você entendeu e falou, pô, não, esquece. Não, e também foi assim... não estendeu muito, vamos dizer assim, a experiência dele. Não estendeu muito, que deu para retomar rápido, né? E ainda justamente na época que a gente começou a precisar. Um período que às vezes ele estava antes, não tinha nem como também ele ficar lá, porque ele já estava na idade já de você ter um salário, já querer ter algumas coisas, fazer algumas coisas, e a fábrica não poder fazer. Todo começo né? é começo. E às vezes você... eu já ouvi, às vezes a gente está hoje, sei lá,
13 anos, né? Fazer 13 agora. A gente já está com 13 anos de fábrica. Às vezes muita gente fala, pô, mas, cara, como é que vocês fizeram, cara? Nossa, então, deu muita sorte, deu isso, deu aquilo e tal. Eu falo, rapaz, você não fala isso pra mim não, rapaz, sorte não. Sorte é quando a oportunidade encontra a competência. Não né? fala em sorte não, pelo amor de Deus, rapaz. Nós já sofremos, quando nós começamos num cubículo, num espaço pequeno, um calor enorme. Cadê a sorte? E aí, a minha filha, a Marina, ela já ficava o tempo todo na fábrica. E assim, até uma adenda também, às vezes eu não entrei na fábrica assim, abri a empresa e fiquei dentro da empresa já no primeiro dia. Porque o que acontece? A conta não fechava ainda. A conta não estava fechando, porque eu tinha 4. O Gabriel dava só gasto, né? A Marina Beleza, também. investimento. A Marina, Tentou o investimento. a Marina era solteira ainda e precisava também das coisas dela também. E aí, se você falar assim, bom, eu vou montar uma empresa e eu só investir, vai acabar o dinheiro uma hora e o negócio não vai andar. Sim. E a empresa, e empresa hoje, cara, hoje para você montar uma empresa, qualquer segmento, mas sei lá, o calçado, eu não sei porquê, mas ele é mais complexo. Ele é mais complexo. Talvez o outro segmento que às vezes é mais simples, talvez até o capital é menor, então não precisa tanto capital. Mas quando nós começamos a Blue, chegou, sei lá, uns 2 primeiros anos, a Marina chegava para mim, pai, quando é que eu vou ter salário? Quando é que eu vou tirar o primeiro salário dessa empresa? Porque ela tinha um carrinho, eu punha gasolina para ela, tal, ela fazia as coisas e era só aquilo ali, dava R$100 para ela no final da semana e é aquilo ali que tinha. Então, quando eu iniciei a empresa, eu ainda trabalhei de gerente numa outra empresa. Entendeu? Paralela. Por Trabalhava quê? à noite. Porque a empresa, ela não sobrevivia sozinha, porque tudo que eu fazia era para a fábrica. Então, o que ela fez? Eu coloquei a Marina. A Marina, na época, ela tinha um carro, ela ficava por conta. Então, eu chegava cedo e falava para ela, você vai lá, busca isso, faz aquilo e tal. E como em Franca eu conheço muita gente, os fornecedores de material, enfim, parte técnica, fornecedores e tudo mais. Então, é só por telefone. Eu dizia, vai lá, fala com o João. Vai lá, busca isso. Vai lá. Então, ela pegava uma lista de tarefa e durante o dia ela fazia isso. Tinha um funcionário, então ela fazia os corre para mim. E à noite eu dava um suporte maior lá na fábrica. E isso ficou durante 6 meses. Uns 6 meses eu fazendo esse trabalho. E aí na época, a gente começou a fazer eu tinha um contato com o Gotia, da Samelo. Uhum. E aí o Gotia foi um cara assim que eu gosto muito dele. E ele é um cara que... Eu penso num cara que acreditou na marca. Ele olhava o sapato nosso e falou, Reginaldo, olha, vai firme, olha, pega firme que só vocês vai longe. E ele ia lá na fábrica, cara, eu ficava assim, com vergonha, porque a fábrica era um cubículo, né? E ele chegava lá e a gente começou a produzir para ele um Docksider da Samelo, com a marca Samelo, exportação. A exportação do Samelo infantil, eu fiz muito tempo para ele. E aí, na época... Mal sabia onde que fazia, né? Tipo, a estrutura na época. E aí ele chegou pra mim e falou, Reginaldo, eu vou expor na feira e eu quero levar o cider, do Docksider infantil e tal. E aí começou a desenvolver outros produtos com a marca também. E aí eu falei, quer saber? Não vai dar pra me ficar trabalhando em outra empresa e dar uma assistência como Samelo lá. E aí eu saí da empresa e eu comecei a dedicar o tempo todo na fábrica. E aí começou a andar mais. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que acelerar. O processo não pode ficar mais lento. Eu tenho que acelerar porque agora eu dependo da fábrica. E às vezes esse é o impulso que precisava, né? Porque aí assim, eu tinha segurança, aí eu tinha uma marca já fazendo, era pouca produção, mas a gente já começava a girar com mais continuidade, né? Uhum. Mas assim, os começos é muito estressante, vamos dizer. Já chegou muitas vezes de chegar à noite, final de semana, alguma coisa, e falar assim, cara, será que vai valer a pena? Eu vou mandar tudo pra puta que pariu, vou fechar isso aqui. Será que eu voltar a ser empregado de novo não é o melhor caminho? Mais seguro. E tal, mais seguro. Porque passar um ano, eu não tirei dinheiro de 1 ano, 2 anos, praticamente não tirava dinheiro. Eu tinha uma reserva que... Então, assim, eu não podia... Por isso que eu te falo, eu tinha muitas ideias, mas o dinheiro que eu tinha, eu não podia... Acompanhar as ideias, Então eu tive que ir devagarzinho.
Que legal. E aí foi surgindo, aí arrumei um representante, começou, troca um, começa outro, vai. Eu mesmo comecei a vender sapato, os primeiros, por exemplo, no interior de São Paulo, mais próximo, é eu que vendia. Tem muitos clientes que até hoje compram um sapato nosso com a visita que eu fazia. Então eu já conhecia. E era até melhor, porque como eu conhecia do produto, Você é o melhor vendedor da empresa. eu vendia com facilidade. Então eu chegava, já mostrava. Pensa no Gabriel vendendo. É melhor É, qualquer tipo, pessoa. é o que acontece É hoje. o que acontece hoje, isso mesmo. A gente tem, vamos dizer assim, o melhor vendedor é nosso. É lógico. A gente sabe o que está vendendo, a gente sabe onde pode chegar. Hoje tem cliente que às vezes fica na dúvida. Não, pode pôr, se você não vender, eu pego de volta. A gente dá segurança para quem está do outro lado. Porque Então, assim, você tem uma coisa que ninguém vai ter. Não, eu falo, É seu, velho. eu falo pro meu pai assim que a gente tem, o nosso sapato tem estrela, graças a Deus tem muita estrela. Então, cliente igual falou, tem dúvida? Não, pera aí. Eu vou montar um mix aqui, eu faço um pedido para você aí de X pares, depende de acordo com o porte da loja, e se não vender, eu pego de volta. Cara, eu nunca voltou um sapato nessas estratégias que eu já montei assim com o pessoal, porque a gente confia no produto, sabe o que a gente está vendendo, o acabamento, a qualidade que a gente proporciona. Então, assim, é uma das estratégias do segredo aí que a gente confia no que a gente faz. E é muito legal porque a Blue está posicionada num segmento que ele é um infantil premium, né? Então você tem, que a gente falou sobre Birigui, tem muitas marcas grandes que são de lá, mas ele é um produto de giro mais rápido, né? Um produto de uma qualidade inferior, materiais inferiores e automaticamente preço mais baixo. Você imagina o desafio de você entrar no mercado infantil, né, que é um público que perde o produto muitas vezes não pelo desgaste, mas pela numeração. Sim. Né? E que argumentos que você tem que usar para convencer o seu cliente de falar, cara, vale a pena investir nisso daqui. Eu sou suspeito que você pega na mão, quem entende do produto, quando pega na mão, se apaixona, não tem como. Não tem. Né? Mas a argumentação é uma coisa muito importante, eu acho. Mas né? a gente tem, o Gabriel pode falar melhor, mas assim, o site infantil, eu acho assim, o nosso site, hoje é um site mais, assim, trabalhado, é um site mais eu diria, mais elaborado, mas a gente começou, o site nosso na época, foi uma das primeiras fábricas a ter site aqui de infantil. Ah, sim. Não foi? Mas há 10 anos atrás. 10 anos atrás nós tinha um site. Sim. Só que nós vendia um parzinho ou outro de vez em quando, porque não fazia nada. Mas ainda assim, pô. Mas hoje a gente tem o nosso site, ele já está num nível, e às vezes assim, o que às vezes assim, a gente fica elogiado assim, é saber que tem feedback que a gente tem, por exemplo, do lojista, do cliente final do site. Nós temos cliente que compra 5 pares. 5? Mostra foto do guarda-roupa, assim, já recebido. Cara, isso é demais. Contato, né? de mães que tem 10, 12 páginas da história, né? Que vem acompanhando. A pessoa entrar no site e fazer uma compra de 5 pares para uma criança, eu acho assim, não tem um elogio. Não precisa falar nada, né? Um elogio gigantesco. Esse tipo de feedback não precisa fazer. Na verdade, precisamos que ela faça o feedback depois no site, né? Sim, avalia, pelo amor de Deus, por favor, avalia lá. Não, mas da parte né, da gestão é importante isso. E é interessante porque é um produto, como você falou, né, Vitor? Você não é um produto que eu vou usar até acabar, né? De regra, o pé da criança cresce 6 meses. O nível de qualidade que eles fazem não acaba nunca, praticamente. Mas a criança perde aquele calçado em função do tamanho do pé que cresceu, né? Óbvio. Isso aí eu converso muito com o Vitor, que eu falo assim, que a nossa venda, principalmente pelos nossos clientes também, eu falo que a nossa venda é uma venda consultiva. Que o valor, o preço ali no final vira um fator secundário de decisão. Então, assim, a gente desenvolve produtos pensados para o desenvolvimento do pé da criança, uma qualidade de material que tem toda uma função por trás técnica, mas para o bem-estar e para a facilidade do dia a dia da mãe. Entendeu? Cara, valeu, obrigado. Tá assistindo? Eu falo para todos os meus alunos, cara, aonde eu vou eu falo isso. Valor é o que o cara leva, preço é o que ele paga. Se tiver valor percebido, o cara não discute preço. Assim, ele tá lindo isso. Eu vou colocar isso lá para toda vez que for dar aula agora, eu vou colocar pros caras. Assiste essa bagaça aqui. Ouve o Gabriel falar. Ouve o Gabriel falar, cara. Porque é isso, velho. Você agrega valor. E tem o público que vai dar valor nisso. Tem o cara que vai, não dá para mim, tá tudo certo. Mas a gente também não precisa do mercado inteiro, né? Sim. A gente tem um pedaço do mercado que vai dar o valor suficiente
o valor que precisa, vai perceber o valor que precisa perceber no nosso produto para comprar ele pelo quanto ele vale. Não, e Né? é o que o Vitor falou, Não às vezes por é o quanto ele custa. custo-benefício, né? O custo-benefício que um produto traz é uma coisa que é intangível, né? Uma coisa que você não vê. E a mãe, principalmente, é um público que você mexe com sentimento. Sim. Né? Então, você vai vender com... Igual, por exemplo, a gente tem algumas linhas de calçado lúdicos. Cara, você conquista não só a mãe, mas a criança. Então, a criança já chega na loja... Mãe, eu quero sapatinho de cachorrinho, de gatinho, de passarinho que a gente já teve, e tem outros até hoje. Do dragão. O dragão. Então, assim, são produtos que conquista todo mundo. Então, nesse sentido, é uma coisa que a gente não abre questão, não abre mão. E o nosso lema, assim, é calçar criança como criança. Porque realmente é o nosso papel aí hoje fazendo sapato, né? Porque tem muita gente que eu acredito que olha pro produto infantil como um adulto. E tá errado, né? O pezinho infantil, né? O pezinho do bebê, de uma criança, ele tem que se desenvolver. A gente estava até falando sobre isso, né? A parte estrutural do calçado. Você não pode dar tanta estrutura assim, porque a criança precisa... o pezinho dela está crescendo ali, né? E muitas vezes a pessoa que vai economizar num produto vai economizar R$100 e vai gastar não sei quantos milhares de reais no ortopedista depois e outras funções a mais. Pra corrigir isso. É engraçado, assim, que eu vejo, assim, o calçado infantil, principalmente nesse segmento que a gente trabalha, ele é muito difícil. Porque, por isso que eu te falo assim, às vezes tem muita gente que fala assim, eu vou montar uma fábrica infantil. Mas as particularidades do sapato infantil é muito grande. Nossa. Eu vejo hoje, assim, felizmente, né, eu também trabalhei até para comparar hoje com o passado. Eu trabalhei em algumas empresas de sapato masculino. E, cara, masculino não tem nada a ver. Você vai vender produto para homem, você vai pôr o homem... não, você só põe um pouquinho aí, mas vai apertar um pouquinho, vai maciar, vai aciar. O produto... eu aguento um pouquinho aqui, sabe, machucando um pouquinho. O número meio ponto, o número é igual ao outro, só muda a bola da forma. Meio ponto. Um monte de coisinha aqui que o masculino põe. Um monte, sabe, detalhes que às vezes nem é bom colocar. Mas assim... Aí você pega o infantil, cara, você tem que pegar detalhezinho minúsculo ali, uma linha ali que às vezes queimada pode incomodar o pé da criança. O homem não, o homem sempre calçou, sabe? Quantos homens usam o sapato meio apertado um pouquinho e vai levar, esperando que um dia vai aciar esse sapato. Não vai. E tem o lançamento do Barefoot, né? Com certeza. Que é uma questão do formato do pé da criança. Né? Que a criança automaticamente não fica com os dedos fechadinhos e juntos, né? É isso aí. A gente lançou há 2 coleções atrás, aí, mais ou menos 1 ano e meio. Mais, né? 2 anos, né? Na verdade, é que queimou a largada um pouco, né? Já adiantou um pouquinho esse lançamento. E aí é uma sola com uma proposta realmente diferenciada, com esse formato mais larguinho, justamente para manter essa liberdade maior, o formato natural do pé. Que isso para as mães, assim, quando ela vê no pé da criança, fala, nossa, realmente isso é visível, esse conforto que ela está sentindo, tanto com o conforto da palmilha, por ser uma palmilha acolchoada, ela fala, putz, eu falo que é um misto de sensações, né? Porque a primeira impressão, os olhos, beleza, ela vai ter a vontade de tocar esse produto. Ela apertou, viu que é flexível, molinho, na hora que a criança calçou, nossa, olha aqui os dedinhos abertos e tudo. Ela fala, putz, tem esse diferencial. Ela vai lá e compara com, talvez, mais em conta, né? Igual a gente estava falando sobre questão de preço e valor. Ela fala, putz, eu entendi agora o diferencial do produto, o que ele pode agregar e o outro não. E é onde que hoje a gente consegue conquistar mães e mães fiéis à Blue. Graças a Deus, a gente tem uma clientela com bons feedbacks e que entendem o DNA da nossa marca, sabe? Que é bem isso de cuidar das crianças. Igual meu pai falando, que eu falo que o público infantil, a criança não mente. Eu tenho até isso lá no nosso site, assim, porque criança não mente. Se machucar em algum momento, por algum detalhe, ela não vai ter a primeira chance, né? Ela não vai esperar, a próxima vez vai melhorar, filho. Não, isso aí não vai ter. Então, a gente realmente lida com esse nível de exigência. Às vezes não é nem a questão só de machucar, né? Porque machucar... É o extremo, né? É conforto. O pé, quando calça, tem que se sentir confortável.
qualquer coisa que não seja confortável, ele vai falar, não, eu não quero esse. A mãe, às vezes, chega, não, eu não quero esse. Às vezes tem, a mãe comenta muito, às vezes tem lá 3, 4 pares num guarda-roupa, não, mas esse eu não quero, eu quero esse. Eu quero esse. Então, às vezes, tem mãe que às vezes fala, não, mas esse sapato já deu. Só sai com o mesmo já tá baleado esse sapato, ele não tá aguentando mais. Não, mas a criança quer usar aquele. Então, assim, às vezes tem sapatos, às vezes, que a mãe compra novo e às vezes não usa. Quando você compra um outro que é melhor, ela abandona aquele outro, porque agora que ela tá vendo qual é o melhor que o outro. E nós dois estamos vivendo, obviamente, o Gabriel uma fase um pouco mais avançada, assim, mas com 2 bebês em casa, né? O Luca fez 6 meses agora, Sim. né? Uhum. Cara, você quer dar o melhor pro teu filho, né? Você olha ali, o já tem, o Theo tá maior que ele já, mas você olhar e você fala, cara, eu quero dar o melhor pro meu filho. Sim. Né? Em detrimento, muitas vezes, de alguma coisa para mim, eu quero o melhor para ele. Sim. E acho que isso transmite muito a decisão do cliente na hora da compra. Me fala uma coisa, então a Blue vem no offline, B2B, né? O atacado por muito tempo. 10 anos atrás que você olhou para online, então? Cara, foi uma coisa assim... Começaram as redes sociais, né? Na época de Facebook, nem Instagram não tinha, né? Era só comunidades muito no Facebook. E eu falei, por que não começar a procurar entrar em grupos de mães? Foi bem... Eu falo que é uma estratégia guerrilha, né? Guerrilha. Na total. unha ali, 1 a 1, mandando foto. Falei, gente, eu tenho os produtos. E aí o pessoal começou a comentar, pedir. Só que aí não tinha época de gateway de pagamento. Então era uma coisa muito arcaica. Você viu? Não tinha mandava, Pix, não, era TED. Era TED, aí esperava no outro dia. O tempo foi que a gente iniciou, faz tanto tempo que não tinha ainda. Não existia nem existia. Não, então, tipo assim, a pessoa mandava uma foto do comprovante no banco, do depósito, muitas vezes, TED. Aí tinha que esperar o outro dia para compensar, para aí sim a gente começar a produção e, tipo, nisso demorava dias, mas né? tinha um lance também que às vezes é o seguinte, ficava aquele negócio, né? O cara de lá, do outro lado, ele fala, pô, vou pagar? Eu não sei se vou receber. Na época a internet tinha muito golpe na internet. A gente era pequena, isso aí era assim, esse lance de mercado pago, Marketplace, site de pagamento, essas formas de pagamento, Sim. é novo, não é muitos anos assim. Então, na época, não existia muito isso aí. E aí, o que acontecia? A pessoa lá do Nordeste, como é que eu vou vender um sapato lá? A pessoa fala assim, pô, vou pagar o sapato? Será que a empresa vai entregar? E a empresa de cá, será que eu começo a produzir sem receber? Não vai receber? Não, nessa parte, tipo assim, a gente foi mais seguro. Tanto que a gente não tinha tantos estoques assim na época. Uma porque não tinha capital, né? Tava começando. Sim. E a gente nessa... Era meio que uma relação de confiança. Eu respondia, ela mandava a TED, esperava compensar. Eu falava, deu certo aqui, vou produzir e te mando. E nisso, nossa senhora, aí é muito Só tempo que, de... E eu vejo uma diferença muito grande com diversos conhecidos meus que são fabricantes e vendem online. Que o lojista físico, quando você entrega, ele faz o pedido lá, 60 pares, por exemplo. Você entregou perfeito, ele nem te responde. Porque isso é o mínimo que você tem que fazer para ele. Vai a cliente final... Compra o sapatinho pro filho dela. Quando você entrega, o que ela faz? Meu Deus, obrigado, vocês são incríveis, que produto incrível. Então, acho que a satisfação do varejo, né, de você atender direto o cliente final, ter o feedback dele é muito maior do que quando você atende somente o lojista. Sim. Né? Sem dúvida. E hoje, eu conversando com a nossa equipe de venda, por exemplo, eu vejo esse... são 2 braços, né? O B2C e o B2B hoje na Blue, que são oportunidades de a gente se comunicar com o público. A gente tem a oportunidade de ver com o cliente final o que ele está gostando, o que não, e repassar isso para o lojista, com o intermédio do lojista. Só que também, o lojista ele é importante na nossa, como um canal de venda, porque ele tem a massa, né? Vamos dizer assim, o maior volume hoje ainda é o nosso atacado. E a vendedora da loja... Como a gente tem essa parte técnica, ela é muito importante também. Então, a parte de conscientização, de treinamento dessa vendedora no final, na ponta, é muito importante. Tanto que eu falo com os nossos representantes, eu falo, sempre que vocês tiverem oportunidade, conversem, expliquem os produtos, os lançamentos principalmente, que são pensado por algum motivo. Não é simplesmente toma uma caixa aí
e vende e se vira, sabe? Então a gente tem tentado trabalhar cada vez mais esse treinamento no final também do B2B, para ser um omnichannel, né? Vamos dizer assim. E para cada vez mais entregar valor do que Exato. preço. É isso aí. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento de coleção, quem que faz isso hoje? Vocês que pensam no produto? Vocês têm um time? Como funciona isso? Hoje... É que assim, como é uma empresa familiar, todos nós opinamos, mas o braço maior assim de criação é meu pai, a minha irmã e a nossa estilista. Então, os três vão com a parte mais visual, tendência e tudo, e eu só chego no final assim, com os números. Falo, essa linha que o pessoal pediu, tais cores, esses foram os números, e em cima disso a gente vai... Isso aí, na verdade, é o seguinte, cada coleção. Eu, por exemplo, assim, eu já trabalhei em desenvolvimento, já também em outras empresas, e conheço muito bem a parte prática mesmo, a parte industrial. Então, assim, quando o ano inteiro, a minha pesquisa é o ano todo. Então, eu vejo internet, hoje eu fico muito antenado nisso aí, produtos diferentes, como fazer diferenciado, o que eu posso fazer para diferenciar um produto do outro, o que eu faço para ser diferente de um concorrente. Então, assim, eu vou filtrando isso e, aos poucos, eu vou desenvolvendo. É lógico que a gente tem, por exemplo, hoje uma estilista que a gente troca ideia. Eu jogo o produto, a ideia, e a gente vai desenrolando ela. Tem a minha filha também que mexe com desenvolvimento, a Marina, e a estilista. Então, é nós três que fazem essa parte de desenvolvimento. Cores, desenvolvimento de materiais, e a parte de construção de produto mesmo, aí assim, é mais eu, porque eu conheço mais. É mais técnico. É mais técnico mesmo. Tá. Então, eu domino mais essa parte aí. E os lançamentos acontecem com que frequência? Semestrais. Semestral. Isso. Do B2B segue... semestral. E aí a gente tem reuniões para poder elencar como fazer isso chegar no varejo. Segue aquela pegada de primavera, verão, outono, Isso, inverno, que exato. É a tendência de moda, varejo de moda. Igual agora, por exemplo, agora em abril a gente está lançando lançando o Primavera Verão 26. Hoje já está um pouco o infantil, que é esse no mercado nosso, que é diferente desse mercado, vamos supor, de sapataria, que é Birigui, que essas marcas de Birigui, a gente tem um pouco diferente o time, vamos dizer, de produto, desenvolvimento. Então, assim, hoje nós desenvolvemos... nossos clientes são lojistas de confecção. O nosso sapato ele vai como um acessório, ele é um acessório da confecção. Sei lá, hoje 98% dos nossos clientes são lojas de confecção que o nosso sapato entra junto. Mas nós temos hoje, por exemplo, algumas marcas que é sapataria forte, a Ludic, em São Paulo, que ela praticamente é só com sapataria. Então, a gente desenvolve para ele alguma coisa específica. Então, eles não tem época. Então, é o ano todo. São é atemporal. E o pessoal ali gosta de desenvolver, viu, Jean? Cada coleção que eu falo, gente do céu, a gente para vender ali tem opção demais. Assim, graças a Deus é uma vantagem, né? Porque a gente consegue, a partir do momento que a gente consegue abrir o mostruário, fazer essa introdução nas lojas, dificilmente o pessoal não gosta de nada, porque hoje a coleção tem em média 70 modelos com 5 cores, muito grande. Até esquecendo um detalhe também aqui, nós queríamos convidar o pessoal também, os clientes, nós vamos participar de uma feira agora, dia 8 a 11 de abril. Em Belo Horizonte. A Trend, Minas Trend. Já é semana, né? Dia 8. Então, assim, é uma coisa também que como é que eu diria? É um novo passo que a Blue está dando. Sim. Porque até então a gente tem esse mercado hoje, como a gente tem hoje, tem representantes, a gente não atende o Brasil inteiro. E é por isso que a gente não cresceu tanto também. A gente não cresceu, não foi nem porque o mercado não queria que a gente crescesse. É a gente que nunca quis crescer mais. A gente nunca colocou representante e a gente foi crescendo com o pé no chão, com mais solidez. E agora, nessa nova etapa, a gente falou, a gente nunca participou de feira, nunca mostrou a cara. E feira de confecção. Tudo. Isso eu achei muito genial. Não é uma feira de calçado só. Não. Ela porque aí não faria sentido, porque Exatamente. aí se o nosso público não é sapatarias, Mas, Gabriel, ao contrário. Mais de metade do mercado não tem essa clareza. Aonde a fábrica de calçado expõe? Ali, então eu vou lá.
Sim. Vou fazer Coromoda, Francal, SIG 0 grau. Sim. Não, cara. Meu público tá na... É o contrário, a na gente tá frente. num... E é um muito legal. público E essa feira segmentado também. E essa feira também é uma feira que ela está se despontando bastante aí. Tenho Acho certeza, vai que dar muito certo. é uma tendência nesse segmento de moda, é uma tendência dela ser número 1 do Brasil aí. Mesmo infantil em São Paulo. É porque ela lança ópera. tendência, né? Ela é pré-lançamento da coleção verão, primavera-verão. Então, ali onde que acontece muitos desfiles, a gente vai até participar de um desfile de lançamento de moda. Então, vai ser um negócio bem conceito para unir os lojistas de confecção. Não, e as marcas que vão estar lá são marcas... Top, assim, Top Brasil. Reserva, Nike. Nike, Reserva, Blue. Tá não, Rapaz, só tem que top, colocar só top. entre os melhores, né? Tá certíssimo. É isso Aí aí. vai chegar lá só marca grande, velho. É isso aí. Tá É isso certo, aí, é mas isso é mesmo. isso, cara. Tem que E é isso colocar. mesmo. Vou fazer o parênteses dos nossos apoiadores. Vamos fazer? Vamos lá? Um bloco de apoiadores. Vamos tocar pau? Quer começar falando da? Cara, eu falaria da The Hill Capital. Olha Já que legal. tá na tela, é Vamos isso aí. puxar? Vamos Cara, puxar. apoiador novo no Pause, temos um enorme prazer de poder falar disso, porque o nosso público é empreendedor. E a gente, por muitas vezes, a geração um pouco anterior à minha, eu tô com 38 agora, meu pai não teve educação financeira nenhuma. Né? Eu estudo muito sobre isso e quero educar meu filho a saber isso desde cedo. Só que para todos nós, somos empreendedores, trabalhamos 8 horas, caramba, 10, 12, 15, 16 horas por dia. Só se você for Né? Eu 8 não horas. vou- Nós não. Pois é, ninguém consegue, né? E você vai tirar o seu tempo para poder pensar em renda passiva. A ideia é jogar nas mãos de quem sabe cuidar disso, né, Jean? É isso aí, quem vai cuidar do teu patrimônio, quem vai garantir que exista uma evolução do seu patrimônio, né? É estratégico a gente guardar dinheiro, fazer aplicação, isso não só na pessoa física, como na jurídica. Né? E o bacana da The Hill é exatamente isso. Os consultores são especializados, são pessoas que estão ali para isso, né? Não estão ali arriscando, põe ali, põe aqui, não dá para dar cabeçada, né? O dinheiro não aceita desaforo. Então precisa pôr na mão de quem entende. E aí a gente tem muita confiança na The Hill. Já é um parceiro aí que a gente atua no mercado junto, tem clientes nossos que já estão com a The Hill, enfim. E elas conseguem garantir que na pessoa física você tem uma tranquilidade, uma segurança, para a hora que você precisar, você ter ali uma renda. E na pessoa jurídica, eu costumo dizer muito que, poxa, a gente consegue melhorar a performance financeira de uma empresa tendo uma boa reserva aplicada. Sim. Né? Então, quando chega lá na última linha, até nessa questão a gente consegue melhorar se a gente tiver um dinheiro bem aplicado. Nós tivemos o prazer de conhecer o pessoal de lá. É realmente isso aí que você está falando mesmo. É bom. bem cuidadoso, você não é um número a mais, né? Sim, E o que o Vitor sempre fala é a questão de... É feito pensando em você, não pensando na empresa, na The Hill, né? Neles como operadores, aí, como Por isso corretores de que investimento. em mais de 160 escritórios da BTG no Brasil, eles ganharam premiação em 8º lugar. Quer dizer, então, entre os melhores. 5% melhores do Brasil todo, estando em Franca. Então, parabéns para a The Hill. E se você também é um empreendedor que está assistindo a gente aqui, grande parte do nosso público é empreendedor, preocupe-se com a sua renda ativa. A renda passiva, coloca na mão da The Hill, eles vão saber cuidar disso muito melhor do que você, do que eu, qualquer pessoa pode pensar em cuidar. É isso aí, thehill.capital. Sobrou É um isso pouquinho. Sobrou um pouquinho. Vamos trabalhar mais para pôr trabalhar mais. só. É isso aí. Semana que vem, Certíssimo. nós vamos vender mais na feira lá e nós vamos Aí chamar já eles, volta é. e vai isso aí. conversar com a Grazi, com o Vinícius, com o Fábio, com o pessoal lá. E para quem está trabalhando muito, sobrou ali, quer dar um pulo no shopping, o Franca Shopping tem uma novidade muito legal para a gente, que é o plano de benefícios, né, do shopping, e temos um vídeo especial contando mais detalhes para você. Dá uma olhada. O Franca Shopping lançou o programa de benefícios. E eu acredito que você, que é de Franca e de região, da nossa região daqui de Franca, deveria conhecer todo essa novidade que o Franca Shopping trouxe, que vai fazer com que a gente vá cada vez mais ao shopping e cada vez com mais qualidade, né? Exatamente. E é simples demais participar. Você vai baixar o aplicativo, você abaixa o aplicativo do Franca Shopping e cada vez que você for no shopping comprar alguma coisa, você sobe a nota nesse aplicativo. Só de você baixar o aplicativo e já se cadastrar, você já tem 10% de desconto no estacionamento sempre que você vá no shopping. Só de estar lá cadastrado, todas as vezes que você for, 10% de desconto no estacionamento. E esse desconto, por exemplo, no estacionamento é um dos benefícios e pode ficar gratuito a partir de um determinado nível. Quando você atingir lá as 3 estrelas, você nunca mais paga estacionamento no shopping.
Olha que bacana. Além desses, tem diversos outros benefícios para quem frequenta o Franca Shopping. Eu acho que já é uma experiência, o Franca Shopping ele evoluiu muito, né, nos últimos anos aí. Sim. Né, mudou de posicionamento, tá muito bacana. Com diversas marcas novas, lojas novas, bastante coisa de serviço. E agora ele traz essa novidade do programa de fidelidade aí. Então, Cara, eu acho vale a legal pena, cara. e falar do estacionamento também, né? Eu vejo muita gente que pensa, vou ter benefício parando meu carro fora do shopping. Existe um seguro intrínseco ao shopping, que é muito importante. E você ter, talvez, estacionamento grátis, determinado nível, com todo o benefício do seguro e da proximidade, isso faz total sentido. Total. Bom, então baixe o quanto antes. Nós vamos deixar o QR Code na tela, na descrição do vídeo, etc. Baixe o quanto antes o aplicativo do Franca Shopping e comece a usufruir dos benefícios do programa de fidelidade, né? É isso aí. Bom, é isso aí, né? Se você ainda não baixou, corre lá e baixa o aplicativo do Franca Shopping e começa agora a ter a possibilidade de usufruir de todos esses benefícios. Sensacional. Franca Shopping melhorando a experiência aí do usuário. Cada dia mais. Cada dia mais. Vocês falaram pra gente dessa feira que vocês vão participar agora, da Trend, né? Minas Trend, isso. Minas Trend. E lá tem grandes marcas. E quando a gente fala de marca, é impossível a gente não lembrar da Village, não é isso? É isso mesmo, cara. A importância que a gente tem, acho que o principal ativo de qualquer empresa é a própria marca. Sim. A gente falou Blue quantas vezes aqui, né? E acredito que a gente no começo, a gente tinha muitos problemas relacionados à marca. Quando você não se preocupa no registro. Foi desde o começo, Reginaldo? A experiência de empresas grandes, você foi lá e já no começo registrou? Como é que foi? Foi, não. É por isso que às vezes a gente começou pequenininho, não tinha nada, não tinha máquina, não tinha nada. Mas uma das primeiras coisas que a gente fez foi Patente a patente da marca. Inclusive, foi assim... Por que Blue? Né? Já Por vem que de um Blue? porquê, né? Porque na época a gente estava lá, sabe, eu mexendo com o desenvolvimento de produto, mexendo com o modelo, fazendo algumas amostrinhas, uns ensaios de produto. E aí nós chegamos lá em casa e sentamos lá na sala e falei, pô, e a marca? Aí começou, né? Cada um fala uma coisa e tal. Aí meu genro, ele tinha um mascote, aqueles bichos de pelúcia, né? É um mascotinho, que é um hipopótamo. O mascote era um hipopótamo, azul. Azul. E aí, o que aconteceu? Ele falou, Blue. Mentira que o hipopótamo azul da marca Ele existe, por causa ele disso. tá lá. Ele deve estar lá até hoje, esse hipopótamo Tem. lá perdido lá na casa dele, meus netos devem estar usando lá. E a história da marca foi essa, que a gente conversando e todo mundo jogando marca, e aí ninguém aceitava. Ele olhou pro boneco dele, o hipopótamo, que é dele, e falando, bom, o logo vai ser o hipopótamo. E a cor é A cor é azul, É o Blue. Blue. Mas não deu outra, velho. Todo mundo aderiu, não teve ninguém que falasse assim. Comprou não, uma ideia. Não, Tá doido. todo mundo foi assim. Parece que foi é isso que a gente até comenta, né? O Gabriel tava falando que a marca ela tem uma estrela. E assim, parece que foi foi um trem, um negócio assim. Talo que deu e que... Não foi. Fez não sentido, foi, né? A gente não precisou ter uma agência, alguém especializado para criar uma marca, pagar absurdo, para desenvolver um mascote, um logo. Ele foi assim, espontâneo. E assim até hoje. A marca ela é isso aí. Ela é um negócio que Familiar, né? familiar. Tem um porquê e aí, de E tudo. aí você Legal. sabia que depois de muito tempo, acho que foi minha esposa, se não me engano, que começou a pesquisar, a olhar algumas coisas, porque ela é muito ela tem essa pesquisa de energia, o que a energia é boa, o que não é e tal, aquele negócio todo. As maiores marcas do mundo, os logos são azul. Coincidentemente É ali... muito- É azul. Então, assim, Legal, cara. existe esse lance também de que, pô, nós estamos no caminho certo. As Começou marcas certo. que são azul, ela tem estrela, ela já nasce porque é azul. E azul... As empresas bem sucedida. A maioria das empresas hoje, se for olhar aí, de azul, São É muito legal. E o principal que eu acho é esse cuidado desde o começo, né? A gente tem... Duvido que agora, em 2025, a gente poderia registrar uma marca chamada Blue. Já teria alguém que teria registrado essa marca. Sim. Na verdade, Né?
Hã? É Blue Infantis. Né? Isso, Blue é Infantis, Blue é. Infantis. Blue é Infantis, junto, óbvio. isso. Mas mesmo assim, você tem cada vez mais é mais difícil conseguir nomes diferentes. Eu sempre penso o seguinte, se você tiver montando a sua empresa, estruturando a sua empresa, ou então no momento de expansão, primeira coisa que tem que fazer, procura a Village Marcas e Patentes. Por quê? Na hora de registrar a marca, é muito fácil, até o Tarcísio da Shopub falou, né? As coisas são muito fáceis quando você não está incumbido de fazer. Né? Se você vai lá, entra no NPI, faz registro, vai dar errado. Por quê? Se não fosse assim, não teria uma empresa tão sólida e tão responsável quanto a Village. Se torna no Brasil e outros países, diversos escritórios no Brasil cuidando de registro de marcas, patentes, propriedade industrial, intelectual, enfim, tudo o que você precisa fazer para ter sentido na tua empresa no longo prazo é relacionado com a sua marca. E a sua marca tem que estar sob custódia da Village Marcas e Patentes. É isso aí. Parceiraço também. Cuida das marcas aí nossas, das marcas dos nossos clientes já há algum tempo. Né? E assim como os outros apoiadores, a gente só tem coisa boa para contar, a gente usa no dia a dia. Que é bom em dia. A gente convive no dia a dia. Não daria pra gente falar de uma coisa que a gente não conhecesse, Exato. né? E por falar, olha aqui. Olha quem tá na tela olha aí, quem ó. tá aqui também, ó. Por falar em usar no dia a dia, tá aqui Monetics, a solução perfeita para sua empresa. E tem vídeo da Monetics, né, Tem Jean? um vídeo. Dá uma Fica olhada. esperto aí que vai ficar bacana. E quando o assunto é parceria de confiança, a Monetics se destaca. É a melhor maquininha de cartão do mercado, com taxas de juros justas que ajudam o seu negócio a aumentar a margem de lucro. É tecnologia e confiabilidade para fazer o seu negócio crescer. E tem mais. A Monetics conta com um programa de agentes externos. Se você tem 18 anos e está buscando uma forma de ter uma renda extra, essa pode ser a sua oportunidade. Na Monetics, além de poder trabalhar como representante e ser um autônomo, você tem uma possibilidade de lucros ilimitados. Uma oportunidade para quem quer ser o dono do seu próprio tempo. É isso aí, Monetics, a solução perfeita para a sua empresa. Voltando aqui, Gabriel, me fala uma coisa. A gente falou sobre B2B, B2C, e eu sei que uma das grandes, um dos grandes entraves da venda online é a logística. Isso. Como que vocês operam a logística do B2C? Do varejo ali, do e-commerce e tudo mais. Então, hoje a gente tem 2 grandes parceiros, né? Que é a Smart, que está nos acompanhando há pelo menos uns 6, 7 anos. Smart Envios? Isso, Smart Envios. E algumas regiões que eles acabam não atendendo, a gente faz com os Correios, que é uma mais conhecida aí, que o pessoal também conhece. Depois... E no B2B, a questão das transportadoras terrestres, né? TNT, Mercúrio e Braspress, que hoje são as nossas principais parceiras. E hoje o nosso gargalo, né? Vamos dizer assim, em algumas datas comemorativas, são transportadoras, né? Então, a gente sabe que Black Friday o volume aumenta muito. Então, eu vejo com o Fábio da Smart, a gente tem uma relação bem próxima com os meninos aqui de Franca também, que é o suporte. Eu acredito que problemas na entrega, como por ser uma empresa terceirizada, acaba tendo alguns problemas, mas a solução deles é humanizada, então isso facilita o suporte. Então, para nós, é um pessoal que a gente gostaria de manter por muitos e muitos anos aí. Que legal, cara. Bom saber, porque a Smart Envios agora é apoiadora do Pausa, né, Jean? Tá vendo só? Tá vendo? Ó, notícia muito boa, cara. Eu sou muito suspeito para falar, né? A gente trabalha com e-commerce há 14 anos e vê muita gente esbarrando na logística, né? E eu acredito que a logística ela é uma ferramenta de marketing. Sim. Né? Você saber operacionalizar o seu frete de uma forma inteligente, usando ou frete grátis, frete fixo, ou dando desconto no frete para o seu cliente, mas tudo isso depende de uma solução inteligente e inovadora. O que a Smart Envios faz? Para quem está assistindo, a gente não conhece ainda e depende só de uma transportadora ou dos Correios somente. A Smart Envios integra todas as transportadoras que você deve conhecer num local só. E a gente consegue gerar o frete para o cliente. O mais barato, o mais rápido e o grátis. O cliente com 3 opções na mão, ele sabe escolher e ele vai melhor.
Então, se você vende para o Rio de Janeiro, por exemplo, você vai talvez fazer um contrato com a GoLog. Exato. Não precisa. A Smart Envios já tem o contrato com eles. Se você vai fazer um envio para São Paulo, capital, você manda via Transfolha. A Smart Envios já tem a transportadora alocada ali dentro. Então, é uma solução que agrega tudo num lugar só e o principal, suporte, né? Suporte. Suporte eu acho sensacional deles, cara. Não, e é muito... Hoje o e-commerce ele é muito, vamos falar assim, o grande público que hoje a gente vende é Sul e Sudeste. E que eu vejo que muitos clientes do Norte e Nordeste relatam para a gente é a questão do frete, custo muito alto. Então, hoje a Smart possibilita para nós trazer a melhor transportadora que faz a rota Norte, Nordeste. Então, isso possibilitou algumas estratégias para nós de dar um subsídio um pouco no frete para facilitar e ter um atrativo maior para o cliente. Então, com certeza, parceiros de logística como a Smart faz muito sentido para o negócio online. Isso, sem dúvida. Obrigado pelo depoimento, tá vendo aí? Mirou onde viu, acertou onde não viu, tá vendo? Perfeito ali. Isso aí. Mas obrigado, Smart, por apoiar o projeto nosso. E se você não conhece a Smart Envios, conheça o quanto antes, porque vai fazer diferença na sua empresa, com toda certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Uma coisa interessante que ele falou problema pode acontecer com todo mundo. Sim, A sem questão dúvida. é de que forma que você resolve esse problema. Exato. Se você resolver rápido, der atenção, acho que você está anos-luz à frente de qualquer concorrente teu. Exato. Com Muito certeza. Jean, vamos pro final? Vamos lá, bebê? Caramba, passa rápido, né? Cara, Eu falei. Se eu for- eu De conto- 45 minutos a 1 hora. Não, Essa mas memória é. e 8. Eu falei Ó. no início, se eu for contar aqui a história... Vão 3 vai- dias. Vai dar 1 hora aí, tranquilo. Vamos abrir um Ainda vinho tinha depois, tinha mas com muito- calma. a gente tá vai no ter- 1.5 aí. A gente vai ter que abrir outra rodada um dia aí pra gente Não, mas com contar, certeza. contar Muito mais bom. história aí. Com certeza, bom. portas sempre abertas. Feliz de receber vocês. E no encerramento a gente pede um insight final, né? E geralmente a gente leva vocês para algum lugar. Então, Gabriel, se você pudesse voltar, cara, no dia que você tomou a decisão de vir para a fábrica, né? De vir para a empresa, e se você pudesse sentar do teu lado lá, no CT do Botafogo, lá, pensando, ligo meu pai, não ligo, o que eu faço? Se você pudesse sentar do teu lado naquela hora e te falar alguma coisa, o que você falaria, cara? Que boa decisão que você fez. Porque não arrependo de nada do que eu fiz. Sim, eu falo que o meu sonho de ser jogador se materializou em outros amigos que estão aí no mercado da bola. E hoje eu tenho a oportunidade de estar com eles e ter o meu negócio. Então, não arrependo de nada que eu fiz para a gente poder chegar até onde chegou. É muito aprendizado, muito esforço que a gente fez no início. E hoje, graças a Deus, estamos colhendo bons frutos. E eu falei assim, ter mais ousadia. Porque eu acho que o nosso negócio ele tinha tudo para ter sido acelerado antes. Só que a gente preferiu optar pelo caminho da segurança, solidez e tudo mais. Então, a única dica que eu daria para mim anos atrás seria, Gabriel, vai mais, ou seja, mais ousado, vai com mais vontade, né, nessa questão, mas de todo modo deu certo no tempo que teria que ter acontecido tudo e graças a Deus estamos no caminho hoje e acelerando hoje, graças a Deus. Sensacional, velho. Reginaldo, agora vamos voltar. Pra você ficou mais fácil, ele teve tempo de pensar. Tá errado isso Mas daí. não sei o que é que você vai perguntar. Pensa o seguinte, ó. Chegou um momento Pô, difícil. que a última empresa que você trabalhou, o funcionário falou pra você muito obrigado, tchau. Né? Estamos reestruturando aqui, mas não precisamos mais de você. Você poderia optar por o caminho de procurar alguma coisa e você foi procurar um problema. Vou montar minha própria empresa. Né? E eu imagino a primeira noite deitado ali, falou, é isso que eu vou fazer. Né? Eu tenho certeza que você teve uma discussão grande com a sua esposa, tudo mais, que é uma decisão da família como um todo. Hoje, se você pudesse voltar ali 13 anos atrás, né, no momento da decisão, o que você falaria para você mesmo? Cara, pergunta... O que eu falaria? Bom, duas coisas, eu acho assim, que nunca é tarde para começar, né? Eu adiei muitas vezes, né? E eu já estava
vamos dizer assim, maduro, né? E às vezes eu falo com a minha esposa o seguinte, será que... por que eu não comecei há 10 anos antes de começar, lá atrás, né? Que, de repente, eu estaria muito mais... Eu falei, não, eu acho que você começou no momento certo. Então, assim, o que eu diria é que aquele era o momento, né? E o que eu diria, assim, a empresa que eu trabalhei aqui, infelizmente, foi a única empresa que eu fui demitido na carreira, profissionalmente. Hoje, eu pensando naquele momento, eu falei assim, pô, mas... E agora? Hoje eu tenho que agradecer, sabe? Porque se ela não tivesse demitido naquela época, a Blue não ia existir, né? A Blue, com certeza, não ia existir, porque eu estaria lá, vamos dizer assim, não é conformado, mas eu estava com outro desafio, né? Eu estava desafio como empregado, fazendo meu trabalho, e não ia mudar. E aí, por coincidência da obra do destino, a empresa me demitiu e criou um concorrente, entendeu? E aí, hoje, eu sou um concorrente dessa empresa. Então, assim, hoje eu só tenho que agradecer esse momento de eu ter saído e a empresa me demitir. Se eu tivesse falar, obrigado na época. Ela não te demitiu, ela te permitiu. Ela te permitiu. E uma frase boa nesse momento é: o maior inimigo do grande sucesso é o pequeno sucesso. Né? Mas, gente, obrigado por ter sido o nosso convite. Acho que é uma aula para todo mundo que está assistindo a gente, principalmente para ver o que ele construiu e poder hoje trabalhar com a família por perto. Acho que isso é uma bênção muito grande. Tudo que aquilo que a gente busca para nós é estar perto, prosperar, se possível, com a família toda por perto. Tá? Com certeza. Obrigado mesmo. Acho que cumpre tudo o que a gente queria fazer do Pausa pro Insight desde o primeiro episódio. Espero ter acrescentado algumas histórias boas. Você vai ouvir uns feedbacks por aí, eu tenho certeza. Tenho certeza que você vai ouvir isso. Valeu, gente, então. Obrigado. Assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu. Valeu.